Eita, eita, Jesus. Vamos lá. Que de Pati? Cadê a Pati? Paz, meu querido. Você tá bem, meu irmão? Eita, Glória. Bom te ver por aqui, viu? Esse momento aqui nós vamos discutir sobre o livro O Peregrino. Um livro muito bom. Eu tenho certeza que vai haver edificação através dele. Eita. Enquanto isso, esperar o pessoal chegando. Minha amada amiga Pati, que já deve estar vindo por aí. A Pati está vindo lá de Sumaré. Eita. Ei, cadê minha amiga Pati? Não chegou ainda. Não chegou, mas daqui a pouco ela aparece. Eita. Fala, meu querido irmão Afonso. Opa, meu irmão. Como é bom te ver aqui, meu irmão. Ó, Afonso, você que tá chegando aí, a gente vai falar sobre um livro muito antigo do John Bunyan, chamado O Peregrino. Você que é, meu irmão, você também é bênção do Senhor. Para mim é uma alegria, uma honra ter a sua amizade, ter você como parceiro de elo eterno. Oh, glória! Oh, Jesus maravilhoso! Sempre nos presenteia com gente do céu. Gente do céu. Fala, meu querido Eber. Bom te ver por aqui. Kellen. Mina, essa Kellen canta, viu? Kellen canta. Paz do Senhor, meu amado irmão Daniel. Eita, Jesus. Boa noite. Vocês que estão entrando, nós estamos falando aqui vamos falar sobre o livro O Peregrino. Paz do Senhor a vocês. O livro O Peregrino do John Bunyan, um clássico da literatura cristã. E eu e a Paty vamos mostrar algumas coisinhas, né, que a gente andou lendo esse livro. Para quem não tem tempo de leitura, mas gosta de assistir filme, tem o filme, tá? O filme O Peregrino, tanto na versão mais clássica, a versão mais antiga. Pai do Senhor Everton. Tiago, meu irmão, eita, glória, quanto tempo eu não te vejo, Tiago. Tanto na versão clássica, quanto na versão mais moderna, né? Os dois são maravilhosos. Peregrino é um filme, uma literatura que eu conheço desde muito tempo. Ainda era criança quando meu pai levou esse filme em fita cassete. Oh, faz tempo, viu? Faz muito tempo. Eita, chegou minha amada irmã Paty, deixa eu chamar aqui ela. Com a sua sabedoria, uma jovem cheia do Senhor, meu Deus. Eita, tá vindo a imagem, meu pai. Eita, Glória! Fala, Paty linda! Pai do Senhor, querido. Paz, meu amado, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Ah, eu estou ótimo. Ainda mais agora dividindo essa tela com você. Eita, Jesus! Ó, love you! Ó, inclusive eu tô com o meu café aqui, tá? Eu só não enchi ainda. Eu só não enchi o copo ainda para poder não esfriar o café. Mas eu estou com o meu cafezinho aqui, ó, pronto, viu? O meu não deu tempo de fazer, eu tenho que pegar uma água, peraí. Vai lá, Esqueci da pega. minha. Vai lá, eu deixo. Enquanto isso, eu vou colocar o meu cafezinho aqui, porque hoje, gente, a gente vai falar sobre um livro, para quem está entrando agora, vou falar sobre um livro muito clássico, um livro de John Bunyan chamado O Peregrino. E esse livro é simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. E você que não conhece, eu recomendo que você vá atrás desse livro. É uma leitura maravilhosa, fácil de ler, tá? Mas de um ensinamento, de uma profundidade absurda, absurda.
Deixa a Paty chegar, ela foi pegar a água dela. Ah, meu Deus, essa Paty é uma figura. Morro de saudade dessa menina. Faz um mês que ela não aparece na igreja, porque mudou-se, mas eu já morro de saudade dela. Meu Deus, a Paty foi pegar água. A Paty, tu foi pegar água, foi no, no poço, foi, minha irmã? Porque minha água, eu tô sem água mineral. E Aham. aí, como água da torneira, eu tenho que colocar pra ferver e Ah, tá esperar. certo. E aí fui pegar água gelada também pra misturar. Entendi. E aí, Paty, o que é que você tem falado? Olha, a Fernanda já está dizendo aqui que é um retrato da vida cristã, e é verdade. O que é que você tem a falar, assim, sem dar spoiler algum, sobre. Eu sei que você leu o primeiro e segundo capítulo, né? Mas o que é que você tem para falar sobre esse livro maravilhoso? Me fala aí. Cara, eu tô grudada nele, tô vidrada nele, porque ele explica a caminhada cristã de uma maneira detalhada de todas as coisas que todos os cristãos passam. Não tem um que diga, eu não passei por isso. Em cada momento da vida a gente passa por alguma coisa e ele vai exemplificando isso, colocando isso e como faz para poder vencer. Uma coisa que a Bíblia já nos fala. Só que a forma como ele expressa isso é de fácil entendimento e é incrível porque, tipo, é escrito há muito tempo. Só que mesmo assim ele parece atual. É uma coisa que é tipo a palavra de Deus, ela se renova a Verdade, cada dia. é verdade. Gente, e para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai Eu, começar. Tá, quer falar, Paty? Pode falar. eu ia falar só que, tipo, a gente sempre escuta as pessoas tentando trazer uma imagem da caminhada cristã de uma forma de fácil entendimento, só que esse livro, sem sombra de dúvidas, é o melhor livro que define como é a caminhada cristã. Verdade. E para vocês entenderem um pouquinho, a gente sempre tem aquela parte da palavra de Deus que fala que vocês vão, o Paulo quer que nós vivamos, né? E não apenas aqui, sabe, a gente fale de algo que a gente ouviu, mas falar de algo que a gente viveu. E Bunyan, John Bunyan, que é o autor deste livro, e a gente pode dizer que ele foi alguém que criou, leu, fez um livro baseado naquilo que viveu. Porque Bunyan, para você entender, eu vou tentar ser resumido na biografia dele, mas ele nasceu em 1628 e aos 20 anos ele teve uma crise espiritual que abateu ele completamente. Ele ficou sem entender o significado da vida, ele sentiu falta de fé, e isso resultou num profundo conflito existencial. Aí ele converteu-se ao cristianismo, né? Ele se distanciou da religião oficial da Inglaterra, que era onde ele morava, que era o anglicanismo, né? Da Church of England, que é o nome da igreja. E aí ele foi, nessa caminhada dele, ele se associou a um grupo de evangélicos, tornou-se pastor, né? E aí, em 1660, e olha para vocês terem ideia de quanto tempo faz esse livro. Em 1660, ele se rebelou contra a igreja oficial e começou a conduzir cultos sem autorização. E aí isso fez com que ele fosse para o cárcere. Gente, e ele permaneceu 12 anos na prisão. 12 Eu anos. fiquei É muito isso, 12 tempo. anos. E foi nesse tempo que, no segundo período, em 1675, ele foi preso outra vez. E aí foi nesse tempo de segunda reclusão que ele escreveu a maior parte do livro do Peregrino. E esse livro vem assim falando para gerações e gerações. A primeira edição lançada aqui em português, ela foi lançada em 1971. E eu até anotei aqui, e em 2008 ela foi relançada. Antes dessa versão de 71, houve também uma versão lançada pela Igreja Metodista em 1944. Então, assim, é um livro onde ele realmente vai fazer isso. Tem até um trecho que eu anotei aqui na introdução, que ele fala, que eu acho muito interessante citar. Ele fala assim: o autor, John Bunyan, tece brilhantemente
a alegoria simbólica do destino religioso da alma daqueles que abraçam o cristianismo, levando o leitor a uma profunda e comovente reflexão. E o que é mais interessante que vem agora, e remetendo às páginas da própria Bíblia, em cujos princípios fundamenta sua trama. Gente, isso é lindo, lindo de ler, né, Paty? É. Quando você vai lendo o livro, é como se o Espírito Santo falasse assim, fez, ó, tem essa parte da caminhada, você já passou. Agora vem tudo. E o mais incrível de tudo é porque quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vê que o Espírito Santo, ele sempre alerta Paulo sobre as dificuldades que ele vai encontrar no caminho. E é Sim, a mesma coisa com a nossa vida. Todas as dificuldades que nós vamos enfrentar, o Espírito Santo já nos prepara, já nos alerta para aquilo. É incrível. Eu tô verdade. apaixonada. Eu só queria abrir um parênteses aqui e agradecer a presença de todos vocês, em especial minha amada irmã Eliúde Aguiar, lá de Fortaleza. Minha irmã, amo você, amo a sua vida, sei que você tem cuidado muito bem da minha mãe, mesmo estando distante, e vocês estão no nosso coração, viu? E não pagam aluguel. Eita, Jesus. Paty, vamos falar sobre o capítulo 1, que eu estou ansioso para falar sobre esse livro. O capítulo 1, ele começa com o seguinte título. Para você que nunca leu esse livro, eu recomendo que você corra, procure esse livro, Peregrino. Mesmo que você não consiga comprá-lo, pega a versão em PDF, que tem um monte aí disponível. Leia, assista, tem filmes também. Mas mergulhe nessa história conosco, porque hoje a gente vai começar falando sobre o cristão. O cristão ele sendo guiado pelo evangelista, iniciando a sua peregrinação. É esse o principal foco do capítulo 1, que a gente vai estar discutindo aqui. E aí, o livro ele começa com a seguinte mensagem: andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me em certo lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para dormir, e dormindo tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos. Isso está em Isaías 46, versículo 6. De pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa, um livro na mão e um grande fardo às costas. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo. E chorava e tremia, e já não se contendo, rebentou em um choro sentido, dizendo: que devo fazer? E é aí que começa a caminhada que nós vamos agora iniciar até eu espero, né? Eu não vou contar nenhum spoiler, mas eu espero que o cristão chegue na terra que tanto ele almeja a partir desse momento. E aí, Paty, vamos lá, minha irmã? O que é que você tem para falar sobre esse início? Primeiro, em Isaías 64:6. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa passagem. E aí eu vou ler aqui a passagem em Isaías 64:6, que fala, né? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Isso. Eu pesquisei um pouquinho sobre cada passagem dessa que ele coloca no livro, né? E aí eu estava vendo quais são esses atos de justiça, o que era que estava acontecendo, porque tem todo um contexto dentro dessa passagem. E aí, falando sobre, era a questão da justiça como uma forma de hipocrisia. A hipocrisia que Israel estava vivendo naquela época. Uhum. Eles tinham todos os rituais, pregavam tudo, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles pregavam. Porque eu estava vendo que tem algumas distorções acerca dessa justiça, né? Que é a nossa própria justiça, que agrada a Deus, que nós não conseguimos fazer e tal. E aí vem essa questão. A justiça, ela agrada sim a Deus, só que não de uma forma hipócrita. Se nós pregamos a justiça, nós também temos que viver. E é uma coisa que Israel não vivia na época. Né? E aí nessa questão de trapos de imundície, né? De sermos imundos por questão do pecado, tudo isso remete ao pecado. E o interessante é porque a partir desse momento ele começa a ter essa noção de Uhum. que ele está numa situação
que ele precisa de alguém, ele precisa fazer alguma coisa, só que ele não tem solução nenhuma, ele não vê porta de escape nenhuma. E aí é quando, né, aparece, como é? O evangelista. Não, incrível, Paty, que depois desse versículo aí, que você leu, Isaías 64:6, ele vai falar também sobre o Salmo 38, versículo 4, que aí ele mostra, porque assim, eu fico imaginando que ele já pecou tanto na vida que até o pecado para ele torna-se insuportável, porque o salmo que ele cita, o Salmo 38, versículo 4, ele vai falar assim, na versão da NVI: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Então, assim, eu imagino que ele, na sua caminhada, ele começou pecando, mas até então ele não se sentia culpado de maneira alguma. Ele pecava e pronto, para ele estava tudo certo. Mas ele começou a pecar tanto e aquilo se tornou tão costume, né, de pecar, que chegou um ponto que nem ele mais aguentava, porque o fardo de tanto pecado que ele estava carregando tornou-se pesado e insuportável, né? E aí é quando ele faz a pergunta: que é que eu devo fazer? E esse que eu devo fazer, ele vai citar Atos 16, 30 e 31, né? Que aí diz o seguinte: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí vem a resposta. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, né? E aí, Incrível. Quando você olha a situação dessa passagem de Atos, né, que era Deus intervindo, libertando Paulo e Silas da prisão, teve terremoto e tudo, e o soldado desesperado, com medo do que ia acontecer com ele, com medo de perder a sua vida, que ele até pensou em tirar a sua própria vida. sim, E é uma coisa que acontece muito quando a gente tem essa consciência do pecado, né, de como nós somos, da nossa real situação. Porque quando a gente não tem essa iluminação, eu acredito que seja uma iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo que chega e fala assim, fez, ó, não, essa não é a situação que eu me manifestei, que eu criei você para estar. Você não está na posição correta. E aí a gente olha assim, vê Cristo, o sacrifício de Cristo e tudo, e a gente fez, cara, eu realmente estou numa situação que eu preciso de alguém que me liberte disso. Eu preciso de alguém que tire esse fardo, que é como o cristão associa isso, né? O sim. fardo do pecado. E na minha versão, no Salmo, fala que as iniquidades já ultrapassam a cabeça. Então já é uma coisa que realmente está afogando ele. Afogando, verdade. E é o que acontece com o pecado. A gente acha que um pecadinho desse tamanho é uma besteira. Só que é um pecado vai levando uma coisa vai levando a outra. E você acaba ficando ali num beco sem saída. Numa forma que você não consegue escapar. E aí Verdade. vem a palavra de Deus, nos traz a consciência e para frente ele vai compreendendo isso, né? De quem é a pessoa que é capaz de libertar ele desse fardo pesado e o caminho que ele deve seguir para que esse fardo seja retirado dele. Exato. E assim, para vocês entenderem um pouquinho já no contexto que John Bunyan fala, o cristão, ele carregava no livro, né, e no filme também, se você assistir, ele tinha um fardo nas costas. E aí ele encontra esse livro, né, um livro, ele encontra esse livro e começa a ler e descobre que a humanidade vai ser destruída, que a cidade vai ser queimada com o fogo do céu, e cuja destruição terrível ninguém vai poder escapar, né? Não existe uma maneira de escapar. E aí, depois que ele começa a ter esse entendimento de que pecou, de que aquele fardo que está carregando é consequência de todo o pecado que ele praticou, ele chega em casa angustiado, né? E aí ele fala, ele tenta ficar quieto para que os filhos e a esposa não percebam esse desconsolo que há nele. Só que ele não conseguiu. É que tem uma hora, e aí eu entendo que já é o Espírito Santo trabalhando, que tem uma hora que o pecado torna-se tão forte em você, você fica tão afogado, como o próprio texto fala, que você não consegue ficar quieto, você tem que colocar para fora. E é isso que ele faz, né? O cristão, que é esse personagem que é apresentado no capítulo 1º do livro,
Ele fala assim: minha querida esposa e filhos, estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, eu tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu, em cuja terrível destruição eu, você, minha esposa e vocês, filhinhos amados, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira, e aí ele diz, e eu não vejo, de escapar, pelo qual nos libertemos. E aí já começa um primeiro ponto que gostaria de levantar aqui, que é, Paty, o das pessoas que quando começam a ter esta visão, quando começam a ter esse sentimento dado pelo próprio Espírito Santo, que eu creio que é Espírito Santo mesmo, Ele. de sentir-se incomodado e, sabe, incomodado com o que está acontecendo, e ele começa a questionar para um e para outro, e aí, assim como a família do cristão não deu crédito, achou que ele estava doido, as pessoas também fazem isso com você, É. A né? gente pode pegar assim e tirar o cristão, né? O nome cristão e colocar a nossa figura. Sim. Quando a gente quando eu comecei mesmo, eu lembro como hoje, gente que me dava um mês na igreja, dizendo que eu ia ficar um mês na igreja, que eu não ia pra frente, que era só mais uma das dos momentos que Uma estava fase, passando. né? E 4 anos seguindo aí, sendo cada dia mais transformada, renovada pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Mas é assim, é porque vai na contramão. Em Efésios fala, né, sobre essa questão do cristão, ele ir na contramão do mundo, né? Ele é um oposto. Tá todo mundo caminhando para um lado que nós pensamos que vai levar a gente para alguma coisa, para um lugar bom. Só que na verdade o caminho que a gente segue é o caminho que leva a gente para a perdição, para a condenação eterna. E aí aqui o cristão ele muda a rota, que é aquela questão do arrependimento, né? Que o arrependimento no seu original ele dá esse sentido de você mudar a rota. E aí ele cai em si e aí chega alguém e fala para ele, não, ó, a rota certa é essa daqui. Só que lá vai ter algumas coisas que vai ser bem difícil, hein? É, E aí a gente percebe realmente por experiências, porque tudo isso é experiência e eu acredito muito que o Espírito Santo ele trabalha em nós através das experiências. E aí ele segue lá com as suas experiências e são experiências que todo cristão tem. Pode ser de uma maneira diferente, você pode ter passado por uma experiência que eu também passei, só que de maneiras diferentes, só que a gente sempre encontra a base principal, que é fortalecer a nossa fé, nos santificar cada dia mais. é verdade, Paty. E você falou algo que é muito, muito realidade, porque as pessoas, elas têm uma. A gente, ser humano, tem uma questão de sempre duvidar que a outra pessoa vai permanecer em algo, em alguma mudança, né? Tanto que, e a família do cristão fez isso, né? Porque quando ele contou, eles esperaram que ele dormisse, que ele dormisse para, quando acordasse, de repente, os seus pensamentos já não fossem os mesmos, né? Que achava que era coisa da cabeça dele, que ele estava doido, aquela coisa toda. E aí, ó, o Sobral tá colocando aqui que você é uma dessas transformações que Deus tem feito, viu? E eu Deus. também, e eu também acompanhei por um bom tempo essa transformação. E ver a parte hoje em relação ao que ela era quando ela entrou no Brás, gente, a diferença é assim assustadora, de verdade. E aí, Paty, a gente vê isso acontecendo, né? Às vezes as pessoas elas têm essa coisa, não sei se de repente um pouco de inveja, porque eu sei que às vezes as pessoas dizem assim, por que que eu não pensei nisso? Por que que eu não pensei nessa ideia? Ele pensou e eu não tive essa ideia, né? Mas aqui eu vejo que é muito mais uma questão de as pessoas estarem acostumadas com aquilo e não Uhum. acreditarem ou não receberem de bom grado a as diferenças, as coisas que vêm confrontar com o que a gente acredita, né? Por exemplo, se eu venho de uma cultura aonde todos os dias, vamos falar, todos os dias eu tenho que tomar café pela manhã, se vier alguém
Contradizendo isso, a probabilidade de eu detonar, de eu criticar aquela pessoa que está falando algo diferente do que eu faço todos os dias é, assim, 100%, né? Ah, não, você está errado, todo mundo tem que tomar café, não é essa história de não tomar café. Não, mas eu gosto de tomar café à noite. Não, não pode, é café da manhã. Então, assim, contradizendo todo mundo. E É que nem, geralmente. tipo, eu, como por exemplo, eu não costumo jantar à noite. Eu tomo Uhum. café. Eu tomo café da manhã, almoço, e isso todo brasileiro concorda, tem que almoçar, é a principal refeição do brasileiro. É. Só que, só que eu não janto à noite, eu só tomo café, eu tomo café com pão, com bolacha, com cuscuz. Pra mim, isso é o meu café, a minha janta à noite. Já tem gente que acha que isso não é correto, que o correto é você jantar, você comer uma comida que fortifique mais. Só que eu fui criada dessa maneira. Uhum. Então, pra chegar uma pessoa e tentar mudar esse hábito é muito difícil. E sempre quando a pessoa fala, eu olho assim pra ela e sai estranho. A, mi- a minha criação foi dessa maneira. É. E é quando na questão da vida religiosa, a gente foi, muitas pessoas são criadas de uma determinada maneira, tem uma determinada crença. Eu fui criada, por exemplo, com base na Igreja Católica. Uhum. Eu fui batizada, eu fiz primeiro Eucaristia, eu fiz crisma, eu fiz tudo. Só que eu não me sentia muito bem dentro da Igreja Católica por divergência de alguns pensamentos. Eu nunca acreditei, nunca aceitei alguns pensamentos da Igreja Católica. Por ignorância também. Mas tinha uma coisa dentro de mim que falava que não era correto. E aí foi quando eu comecei a me envolver dentro da igreja evangélica, conhecendo o protestantismo, a reforma protestante, que eu vi que eu estava mais ligada dentro das igrejas que fazem parte da reforma. Uhum. E aí eu encontrei o meu caminho. Só que eu fui criada dentro da Igreja Católica, fui criada dentro dos parâmetros da Igreja Católica. Então, teve muitas coisas que, para poder abrir a minha mente, trabalhar e dizer que não era daquela maneira, era de outra maneira, fui levando um tempinho, foi um processo. E isso tudo graças ao Espírito Santo, porque o Espírito Uhum. Santo, ele que nos liberta de determinados pensamentos, de determinadas filosofias, e coloca a filosofia que é de Cristo. A filosofia verdadeira que existe, a verdade absoluta é a de Cristo. O mundo pode ter centenas de filosofias, centenas de verdades, né, que são meias verdades que se Sim, costumam ser mentiras. Mas a única verdade que vai prevalecer até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, é a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo nos confronta. É que nem aconteceu aqui com o cristão. verdade. Ela confrontou o cristão. Então, o cristão ele se viu numa posição de que nada no mundo mais era verdade para ele, e a verdade era, ele iria ser destruído juntamente com a cidade da destruição. Que eu acho até interessante, porque quando ele menciona, ele fala que a cidade será queimada com fogo do céu. Me recorda Sodoma e Gomorra. Isso, verdade. E o que é incrível, você falando dessa questão do constrangimento de Cristo, né, da verdade que Cristo começa a colocar na nossa mente, que logo após, já quando ele acorda, né, que as pessoas achavam que ele tinha mudado de ideia, ele continua com o mesmo pensamento de, ah, não, vai acontecer isso, e aí você vê que assim como aconteceu com o povo quando Noé pregou que viria o dilúvio, o povo não se arrependeu e o povo também não acreditou. Pelo contrário, o coração deles, da família, dos amigos do cristão, ficou cada vez mais endurecido, né? E aí cristão se viu sozinho e as pessoas começaram a tratar ele até de forma rude. Começaram a zombar dele, começaram a repreender ele. Ele falava e o pessoal ignorava, né? E aí o que foi que aconteceu? E aí eu entendo uma coisa, Deus me tocou num negócio muito forte quando eu estava lendo essa passagem, que a nossa caminhada com Cristo, ela é uma caminhada individual, né? Eu, por exemplo, sou filho de pastor. E aí tinha na época a questão de que filho de crente, crente é. Mas eu sempre discordei. Por quê? Porque a salvação é individual. Então aqui o cristão, com todo mundo ignorando ele, todo mundo zombando dele, ele entendeu de forma até dura de que se ele quisesse ser salvo, ele precisaria ir sozinho. Pelo Isso menos é nesse uma decisão. início, né? O E primeiro aí, passo é, gente
é sozinho. Ninguém vai tomar essa decisão por nós. É nós Exato. por nós mesmos. Cada um por si. A primeira decisão sempre vai vir de você. O primeiro passo sempre vai ser individual. Ninguém vai poder pegar no seu braço e dizer, vamos. Se a gente pudesse fazer isso para levar todo mundo, meu Deus, todo mundo estava salvo. É verdade. Só que realmente não é assim. Cada um tem que tomar a sua decisão, cada um tem que ter o conhecimento de si mesmo. Eu acho que isso é muito importante o que aconteceu com o cristão. É dele saber a posição e a natureza dele. E é uma coisa que a gente não conhece. Cristo morreu na cruz, eu reconheço isso. Seria louca de falar uma asneira dessa, uma heresia dessa. Cristo morreu na cruz por todos nós. Mas nós temos a nossa responsabilidade de reconhecer a nossa natureza caída, de reconhecer os nossos pecados e dar o primeiro passo até a cruz de Cristo, até o sacrifício. Se isso não acontecer, não tem como a gente ser salvo, não tem como a gente caminhar para a cidade celestial, para a Verdade. porta estreita. E sabe o que é engraçado, Paty? Que uma coisa que eu queria colocar também nesse momento, quando o cristão ele entende que ele vai ter que caminhar sozinho, ele, em momento algum, ele começa a criticar ou a fazer o que estavam fazendo com ele. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele se isolou no quarto dele, né? Ele começou a orar e lamentar pelos vizinhos, pelos amigos, pela família e também por ele começou a se condoer da sua própria angústia. Então, assim, mesmo na parte solitária, que o texto vai falar que ele caminhava solitariamente pelos campos, ele nunca estava longe da palavra. Ou ele estava lendo a palavra, ou ele estava orando. E isso fez com que ele É, passasse dias fazendo isso, né? a Nath me falou uma vez, quando eu estava querendo começar a fazer um curso de teologia, que eu até adiei esses planos por conta da pandemia. Ela me falou assim, ela fez, olha, estude, mas também coloque a oração no mesmo nível da palavra, do estudo da palavra. Uhum, Porque é como se fossem as pernas. Uma perna só, você perde o equilíbrio. Então, a oração e a palavra, ela traz o equilíbrio para a vida do cristão. Que a oração é aquela coisa clichê. A oração é a gente falando com Deus, entregando as nossas angústias, as nossas tristezas, a nossa dor a Deus. E a palavra de Deus, ela é revelada, é Deus falando conosco. É Deus lá de cima dizendo, ó, se você quiser me ouvir, comigo é assim. Se você quiser me ouvir, vai ler a Bíblia. Porque o é, Espírito Santo fala isso direto. Quando eu peço, ô Senhor, usa alguém com profecia, com revelação para mim. Ele quer revelação? Vai ler a Bíblia. Que aí você vai ter a revelação que você precisa. verdade. E aí, gente, vem outra parte que eu acho fantástica. E isso é verdade. Essa revelação que o Senhor, que a parte está falando, que Deus revela, vai acontecer justamente nas próximas linhas do capítulo. Por quê? Porque o cristão ele estava percorrendo, andando de um lado para o outro. E aquilo que ele tinha lido da destruição com fogo do céu ficou tão latente na mente dele, no coração dele, que ele olhar para os cantos e o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer? Eu imagino o cristão feito doido, sabe? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, o que é que eu faço? E aí ele olha e vê um homem chamado evangelista. E É aí é sensacional. incrível, porque é justamente quando eu imagino assim, você pegando o texto do salmista Davi, quando ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O cristão estava passando justamente por isso. Ele estava aflito, porque ele queria uma forma de se salvar daquela condenação. E ele ficava: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aí vem o evangelista para trazer a solução para ele. Eita, é muito forte isso. É incrível, Adriano, é que quando a gente conhece, começa a ter esse entendimento da Bíblia, a gente tem exatamente os sentimentos que cristão teve, angústia, né? Se sentindo angustiado, com medo. A gente não vê uma. Hoje em dia a gente vê uma solução que a gente sabe que a solução é Cristo. Uhum, Mas o retrato, né, era de quem não sabia a solução. E aí Deus, abre uma porta de escape e mostra para ele que sim, para aquele problema que ele estava sentindo, aquela angústia, aquele fardo que ele estava carregando, alguém já tinha se prontificado, alguém já tinha se sacrificado para poder ele ser livre daquilo. E eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, a gente passa por isso diariamente.
quando você tem o Espírito Santo, você não consegue lidar com o seu pecado. O pecado, ele causa angústia, o pecado, ele causa tristeza profunda. Verdade. E é interessante porque no livro de Coríntios, quando Paulo fala sobre aquele caso do menino que estava lá tendo um caso com a madrasta, com a mulher do Uhum. pai, depois ele, eu acho que é já na segunda carta, que provavelmente alguns historiadores e teólogos falam que provavelmente se refere a esse rapaz, ele fala sobre essa tristeza que o rapaz estava sentindo. Que não era para que pronto, ele já estava arrependido, agora a igreja deveria abraçar ele. Porque senão aquela tristeza poderia colocar ele numa posição que ele poderia se perder verdadeiramente. E Sim, essa tristeza, quando você tem o Espírito Santo, que você tem verdadeiramente o arrependimento, no seu dia a dia, que você tem comunhão com o Espírito Santo, você lembra das coisas que você faz que não agrada a ele, e o seu coração se abate, fica aquela tristeza que você não tem palavras para poder descrever. Porque não é uma tristezinha qualquer, não é uma tristeza que a gente está triste, chora, conversa com alguém e pronto, passa. Não, é uma tristeza que somente Deus, e é incrível, porque quando essa tristeza abaixa, essa angústia, somente a oração, somente estando com Deus, é que a gente sente um alívio. É que a gente verdade. sente esse pesado saindo de dentro do nosso coração. Então, assim, pode estar centenas de pessoas passando por isso nesse momento e não sabendo o que é. Porque quando eu não estava na igreja, um tempo depois, um tempo antes de eu voltar, eu começava a sentir uma dor assim profunda que eu não sabia o que era. Na verdade, eu sabia o que era, mas eu estava me fazendo desentendida, né? Eu sabia o que era, eu sabia que faltava em mim a presença de Deus. Então eu comecei sentindo aquela angústia e eu chorava, não conversava com Deus, não orava, e chorava achando que aquilo ia aliviar e não aliviava. Porque eu dormia, quando era no outro dia estava a mesma coisa. E o pecado ele causa isso, mas graças à misericórdia infinita de Deus, hoje nós temos alguém que intercede por nós, que leva as nossas dores, e tem Jesus que intercede por nós para nos livrar disso. E é Verdade. incrível, o evangelista parece que mostra essa solução para o cristão. Está, eu sei disso e eu sei. E é tipo assim, você tá com isso, tá com isso, tá com isso. Como se fosse no médico. E o evangelista é o médico. Ele fala, ó, você tá com isso, com isso, com isso. Eu tenho uma receita. Agora cabe a você querer tomar o remédio. E Exato. esse é tomado todo dia. É todo dia que se toma o remédio do arrependimento. Porque senão. Não, e eu acho lindo quando ele faz isso, Paty, porque o John Bunyan vai citar justamente, quando o evangelista começa a conversar com o cristão, ele vai citar justamente versículos que por nós são muito conhecidos, mas que às vezes a gente não dá o devido valor, né? Que é lá o capítulo 7 de Mateus, quando ele fala sobre a porta estreita, né? Porque É, larga, até anotei aqui, porque é importante, ele fala assim: entrem pela porta estreita. Ele, primeiro, quando o cristão chega para o evangelista e aí o cristão começa a falar que ele quer encontrar um caminho para sair daquela condenação, porque a palavra diz que tem que fugir da ira vindoura. E aí o evangelista mostra para ele assim, e é tão incrível que o evangelista, é, o cristão pergunta, né, para onde devo fugir? Fugir dessa ira vindoura, mas para onde? Aí o evangelista olha, aponta o dedo para um campo bem vasto, né, para um campo gigante, e diz assim: você está vendo aquela porta estreita? Tá vendo aquela porta estreita? Aí o cristão diz: não, não estou vendo, né? Eu vejo até a questão da cegueira espiritual, porque quando você está cego espiritualmente por conta do pecado, você não consegue enxergar a solução para nada. Aí ele pergunta assim: mas você está vendo uma luz radiante lá na ponta, lá longe? Aí ele: ah, eu acho que sim. E aí ele vai citar Mateus 7, 13 e 14, falando sobre a porta estreita. Ele vai falar sobre Salmo 119 e 105, falando sobre a luz, né, que é a tua palavra, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E vai falar sobre 2 Pedro 1,19, que também fala sobre isso. Assim, temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça
no coração de vocês. E aí, quando o cristão fala, acho que estou vendo, aí o evangelista vai dizer, pois fixe o olhar nessa luz e suba direto até lá. Gente, aqui eu sinto Deus falando justamente, John Bunyan sendo usado por Deus para falar justamente o que a gente já conhece. Existe somente um único caminho para a salvação. Não é olhando para a esquerda, nem olhando para a direita, mas é você manter o seu alvo fixo na luz. E que luz é esta? Cristo. Cristo, sabe? E aí, o diálogo final vai dizer: ao chegar, você verá a porta, bata e lhe dirão o que deve fazer, né? Então, aqui ele já vai tendo um pouquinho, mesmo que seja aquela história da luz do fim do túnel, mas ele começa a ter um vislumbre de que o problema que para ele não havia solução começa a ter pelo menos algum caminho a seguir. Porque até então ele não tinha nenhuma solução sequer. Ele passou dias e dias chorando. Meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Eu quero fugir dessa ira. Eu não consigo viver aqui. E é incrível, porque os textos que cita, eu até quero voltar um pouquinho. Ele vai citar Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Tu ia Eu falar tava sobre. esperando eu falar sobre. Pois eu vou ler o versículo e aí tu explana, tá bom? O versículo vai falar assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Esse daqui foi um texto que eu li da NVI, tá? Paty, manda, Paty. Eu sei que tu fez um monte de anotação aí, pode mandar brasa. Não, que assim, né? Na conversa, quando o evangelista começa com o cristão, ele pergunta: por que está chorando? E aí ele fala: Senhor, eu percebo que este livro que tenho em minhas mãos, que estou condenado a morrer e depois disso ir a julgamento. Então, nós vamos passar por essa fase. A gente vai ter que morrer, né? Que é uma consequência do pecado. A Bíblia ela fala, né, que o salário do pecado É a é a morte. morte. Só que não é somente a morte física. Nós o salário do pecado, além da morte física, também vem na parte do julgamento, que aí já entra a questão espiritual. Verdade. Do que você fez durante a sua vida vai resultar no resultado do seu julgamento. E aí ele fala, o cristão ele vai falando, né? Conta desse fardo que trago nas costas, porque temo que esse fardo que trago nas costas me enterre mais fundo que a sepultura. Ou seja, aquele que vive a sua vida praticando pecado sem aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor, quando ele morre, o pecado leva ele mais fundo do que a própria sepultura. Ó a profundidade disso. É verdade. Ó como esse autor ele colocou de uma forma sensacional essa parte. Porque a gente acha que morreu, a gente fica ali. Só que tem um lugar que é mais fundo do que a nossa sepultura. E aí, quem não se arrepende, quem não volta, né, acaba indo parar lá. Eu espero que todos. Paty, você colocou uma parte do diálogo que eu acho muito lindo. Quando ele fala assim, quando ele começa a mostrar esse arrependimento, e eu vejo o cristão numa angústia tão grande. Poxa, eu estou pecando. Poxa, eu preciso de algo que me livre dessa condenação. Que ele, desesperadamente, quando ele fala, né, o que você falou para o evangelista: Senhor, eu percebo através deste livro que eu estou condenado a morrer. E depois disso, ir a julgamento. O que é que ele fala? Olha, eu não quero nem a primeira coisa aconteça comigo, ou seja, eu não quero nem morrer, nem tampouco estou pronto para a segunda, nem tampouco eu estou pronto para julgamento. Por quê? Porque eu sei que se eu for julgado pelas coisas que eu fiz, eu vou ser encontrado culpado. Eu vou ser E aí ele culpado.
depois da execução, ele fala: eu não estou pronto para a morte, que ele cita como prisão, para o juízo e nem estou pronto para a execução. Isso Exato, é uma coisa que ele tem, que os atos que ele estava tendo, a vida que ele estava levando, a condenação, a execução dele seria a destruição, o fogo eterno. verdade. E sabe o que é engraçado, que eu achei fantástico nesse primeiro capítulo, Paty? É que, de início, o evangelista não fala, por exemplo, que ele precisa se libertar, que ele precisa se livrar do pecado, que ele precisa se livrar dos vícios. O evangelista não entra em momento algum nisso. Ele só direciona. Ele só segue esse caminho aqui. Porque o próprio evangelista sabe que durante o caminho, o próprio cristão vai colocar em questão todas as questões, tudo aquilo que ele já viveu, né? Então, confirmo mais ainda a questão do processo de transformação, né? Que é uma caminhada. Gente, e eu queria até alertar aqui uma coisa que é importante. Eu entendo que tem pessoas que quando vão a Cristo, de imediato, elas deixam de fazer um monte de coisa. Mas já É, tem pessoas que o processo é lento, que o processo ele é pouco a pouco. E a gente cristão tem que entender isso. Nem todos vão ter a mesma velocidade no processo de transformação. Se você, por exemplo, aceitou a Jesus Cristo e conseguiu largar tudo que é errado, largou todo o vício, parou de mentir, parou de roubar, amém. Mas se você conhece alguém que aceitou a Cristo, e tem gente que diz até que as pessoas que continuam fazendo coisas erradas é porque não se converteram ou não aceitaram a Cristo verdadeiramente, né? Eu vou deixar essa pulga na orelha de vocês, tá? Por quê? Porque tem pessoas que vão entrando num processo de transformação e eu não tenho o mesmo processo de transformação que a Paty teve. A Paty não tem o mesmo processo de transformação que a Fernanda, que está aqui na live, teve. A gente tem que entender que nós precisamos nos respeitar. E eu vi muito isso, claro, quando o John Bunyan fez isso. Ele não disse, ó, você precisa se arrepender dos seus pecados, vai por esse caminho aqui, porque é aqui que você precisa. Não, ele só disse assim, ó, tem solução para você escapar desse fogo eterno. Sabe qual é? Tá vendo aquela porta estreita? Não, não tô vendo. Ah, aí o evangelista, sensibilidade do espírito, pegou e pensou, é, poxa, ele não está vendo porque a cegueira espiritual nele ainda é grande. Mas você está vendo aquela luz brilhando? Aí o cristão olhou assim. Ah, eu acho que estou vendo sim uma luz brilhando. Pronto. Pois siga naquela direção que lá vão te dizer o que você precisa fazer para se livrar dessa execução. Gente, isso eu sinto é, graça de Deus em falar disso. olha só, a caminhada cristã, ela é individual, porém ela também é coletiva. Sim, Porque você primeiro aparece o evangelista, e aí ele direciona o cristão para um lugar, que ele tem que caminhar até a porta estreita. Na porta estreita vai ter alguém esperando ele para poder direcionar ele para dizer o que ele deve fazer. Ou seja, a gente que está já mais há algum tempo tem que saber aconselhar e dizer para quem está chegando agora quais são as coisas que ela deve fazer para poder continuar ali. Porque lá no estudo bíblico, os meninos sempre falavam que a vida cristã é isso, é um ajudando o outro. E isso é impressionante, porque isso entra na questão da unidade da igreja. Que se a igreja ela mantiver a sua unidade, que é cada um tá ajudando o outro. Meu irmão, ele é mais fraco, eu sei que meu irmão é mais fraco na fé. Então, eu que já tenho uma certa força na minha caminhada, eu vou lá e ajudo ele a se reerguer, a se levantar. Então, ao verdade. mesmo tempo, a caminhada cristã, ela é individual, porque as decisões que nós vamos tomar são pessoais, ela também é coletiva. Porque no mesmo caminho vai estar passando centenas de pessoas que estão indo para o mesmo destino. Isso. Então é muito egoísmo da nossa parte a gente ver um irmão que está começando agora, que está entrando nesse caminho, ou até mesmo alguém que já está há mais tempo, só que sofreu alguma coisa, caiu, e não parar e dizer assim, não, vamos, eu ajudo você, porque é o nosso destino. A gente tem que fixar o nosso olhar lá naquela luz, que é o que o evangelista fala. Sim. Pois é, fixe o olhar naquela luz.
e não se desvie dela por nada. O foco é naquela luz, a gente tem que focar lá e a gente tem que ir. Então, é muito importante isso, porque isso faz com que a unidade da igreja permaneça intacta. E é uma das coisas, eu tenho aprendido isso estudando Efésios de novo. Desculpa, estudando Efésios de novo. Que tá sendo uma carta que eu estudei ano passado, só que tá parecendo que eu tô estudando pela primeira vez, de tantas coisas novas que eu tô aprendendo. E essa unidade da igreja é uma das coisas que o inimigo mais tenta destruir. Que é a Verdade. coisa mais perfeita que existe dentro da igreja. É a unidade. E é tão incrível porque nós somos seres tão diferentes e ao mesmo tempo somos tão iguais por passarmos pelas mesmas situações. E aí a gente vê que quem passa por uma situação primeiro tem que estar disposto a ajudar quem vai passar por essa situação depois. Dizer, ó, eu já passei por isso, calma, vamos fixar o olhar na luz, que uma solução vai vir. Que vai vir uma porta de escape para poder a gente sair daqui. E você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo que está com você, você tem Jesus que está intercedendo por você ao Pai, e você também tem a igreja. A igreja ela tem um papel fundamental nisso. A igreja ela não pode deixar de se preocupar em ajudar as pessoas. E quando eu falo igreja, eu falo da forma universal, né? As Uhum. pessoas como cristãos. A igreja ela tem que ter essa preocupação. E uma coisa que eu acho muito linda dentro da Debrais é essa preocupação que realmente tem, não somente na questão espiritual, mas também nas questões sociais. É uma coisa que a igreja ela tem que se posicionar perante o mundo acerca disso. Ninguém aqui está sozinho. A caminhada, sim, ela é individual porque você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar suas decisões, você tem que se abster das coisas que entristecem o Espírito Santo, você tem que se abster do pecado, tem que deixar o pecado de lado, sua velha natureza, você tem que morrer para sua velha natureza, mas você também não está sozinho porque tem muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo ou já passaram e tem outras que vão vir atrás que irão passar. E a igreja tem que estar disposta a ajudar elas. Verdade. E Paulo vai falar isso muito bem quando ele fala sobre os cristãos que estão ainda bebendo leite, né? Mas tem aqueles cristãos que já estão numa outra fase espiritual que já estão comendo carne, né? Maturidade. É o que o Exatamente. Wesley Maturidade. fala. E nessa maturidade, não te dá o direito de você desmerecer aqueles que estão começando, sabe? Maturidade espiritual não é você utilizar o que você tem de conhecimento ou a caminhada que você já percorreu para falar daquele irmão ou para falar ou dizer algo contra quem está iniciando. Pelo contrário, quanto mais experiência, quanto mais maturidade espiritual você tiver, mais ferramentas você tem para ajudar quem está iniciando, sabe? Exatamente. E o Espírito Santo de Deus, ele vem com esse papel muito importante nas nossas vidas de sabedoria, de nos dar sabedoria e discernimento daquilo que nós devemos ou não fazer. Eu confesso que, por exemplo, eu tive momentos na minha vida que eu tive que abrir mão de opiniões próprias para evangelizar alguém. Porque, às vezes, eu lembro que, por exemplo, tinha um rapaz que pregava a palavra de Deus no terminal de ônibus lá em Fortaleza, que ele incitava uma confusão dentro do terminal porque ele falava contra costumes de determinadas religiões que eu não vou citar aqui. Mas a gente tem que entender que quando a gente se atém apenas a falar de Cristo, a própria palavra dele vai fazer a mudança necessária. Então, assim, não é porque eu não acredite em determinadas coisas que eu preciso, de forma tão severa, chegar naquela pessoa e dizer: ó, tem que mudar, faz assim porque senão você vai para o inferno. O evangelista foi muito sábio aqui. E essa sabedoria que você encontra no primeiro capítulo é o que nós temos que levar para a nossa vida. Você já tem maturidade, você já conhece a verdade, mas não é porque você conhece essa verdade que você precisa chegar para uma pessoa que está iniciando e dar a pancada, não. Vai com calma. Nem toda vida a gente precisa ser João Batista, né? Às vezes a gente precisa ir Pois, com Batista, parcimônia.
a gente precisa ir com parcimônia, sabe? Aquela coisa assim. Porque nem todo mundo está preparado. Quer um exemplo? Eu vou falar para você. Passe um tempo sem comer carne. Sei lá, 2, 3 meses sem comer carne. Se você, depois de 3 meses sem comer carne, for numa churrascaria e se empanturrar de carne, a probabilidade de você passar mal é imensa. Você vai passar mal até colocar tudo para fora. Porque o teu organismo não está acostumado. Então isso é na vida espiritual. Quando uma pessoa que não conhece o evangelho chega, tem o seu primeiro contato, você não vai empurrar a carne a goela abaixo, não, meu irmão. Pelo amor de Deus, você vai matar a pessoa. Você tem que ir com leite, tem que ir com coisa líquida, para É por depois. isso que Pode falar, Paty. é importante cada pessoa conhecer o seu chamado em Deus, sabe? Eu, por exemplo, eu sei qual é a minha especialidade. Eu tenho facilidade em compreender as questões doutrinárias da Bíblia, os princípios bíblicos. Então, eu não vou chegar para uma pessoa que se converteu agora e mandar para ela lá um monte de coisa teológica falando sobre, sei lá, sobre a questão do uso de véu, por exemplo. Na Uhum, época de a forma que Deus me usa para poder trabalhar dentro da igreja é diferente, por exemplo, de uma forma de uma pessoa que é mais que está ali mais para evangelizar mesmo, para verdade. falar do amor de Deus e tudo. Eu aprendi que mesmo sendo palavras de repreensão, a base de tudo tem que ser o amor. Sim, Então, uma coisa que facilita muito quando você fala para uma pessoa uma palavra de repreensão baseada no amor, para aquela pessoa crescer espiritualmente, não ela se sentir constrangida. Então, muitas vezes tem gente que não está preparada para comer carne. Ela vai continuar bebendo leite até um certo momento. Só que ela não pode se acostumar a comer só leite. Mas também ela não pode pular do leite para a carne. Porque aí ela vai estar dando um salto muito grande que vai prejudicar a transformação dela. verdade. Então é assim, são degraus que você vai. Eu, por exemplo, eu não coloco a minha experiência em cima das pessoas, porque Deus ele já me chamou e já fez pá, vai. Tu não come leite, vai. Carne mesmo, tu é nordestina, tu come comida pesada, não passa mal não, tu vai. E Ah, meu então eu Deus. não quero esse negócio agora, eu quero outro. Eu quero É, uma é, coisa. Paty, E aí, num dia tu tomou leite, num dia tu tomou leite, no outro dia tu tomou leite com farinha láctea, né? Só assim descendo, rasgando, né? assim, a minha experiência pessoal, uma coisa minha. Só que eu sempre falo para as pessoas respeitarem o processo. Uma coisa que é fundamental para você reconhecer o processo que você está passando é você parar, olhar a sua vida. Porque Deus ele é Deus de detalhe. E em cada momento da sua vida vai ter um detalhe que Deus vai estar dizendo qual é o processo que você está passando. Hoje em dia, o meu processo tá mais fácil, por enquanto. Olha, presta atenção, Deus tá trazendo as coisas pra ti aí, hein? Preocupada quando tudo tá calmo assim, que eu digo, meu Deus, o que é que tá vindo por aí? O que é que o inimigo tá aprontando? Não Porque o é? inimigo, Deus é que me livre. Ô, querido, Bruninho, bom te ver aqui. Gente, ó, será que você ficou curioso pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo? Primeiro capítulo encerra. será que Será, cristão ele consegue chegar na porta estreita? será que Cristão resolve seguir o caminho que o evangelista mandou pra ele? Direcionou? Sexta-feira, nós vamos ter nosso próximo encontro para falar sobre o capítulo 2 do livro O Peregrino. E eu tenho certeza que, assim como hoje, você vai ser abençoado, porque eu sinto a presença do Senhor aqui. É uma conversa, mas não é uma conversa qualquer. É uma conversa onde pessoas, com certeza, serão ministradas. Eu fui ministrado, a Paty foi ministrada, e vai Ui. ser daqui para frente, nos próximos capítulos. Paty, quer falar rapidinho? Nós estamos nos 10 segundos finais. Manda um abraço pro povo, a gente encerra a live e vamos ficar já para a próxima sexta-feira. Não, vamos só orar agradecendo a Deus pela essa Amém. oportunidade, Eu deixo tu orar. né? 5 segundos. Pode orar.
Senhor, abençoa a vida do teu povo que está aqui. Muito